Oi, oitavo ano, tudo certinho com vocês? Hoje, dia 7 de maio, nós vamos para a nossa sétima aula online para finalizar esse módulo 1 que foi enorme. Vamos falar sobre as defesas do corpo humano. Então, nosso corpo está o tempo todo em contato, ou seja, exposto a substâncias tóxicas, a agentes infecciosos, a vários micro-organismos, seja na rua, num estabelecimento fechado, num ônibus lotado. Então, percebam que o tempo todo a gente está tendo contato com agentes infecciosos, tá? Então, o nosso próprio corpo humano, ele cria mecanismos de defesa para se manter saudável, na tentativa de afastar ou impedir a entrada desses agentes estranhos. Mas quais são esses mecanismos de defesa? Chamamos de linhas de defesa. Então, o nosso corpo humano tem três linhas de defesa: a primeira, a segunda e a terceira. Eu quero que vocês entendam, e eu vou caracterizar cada uma linha, mas eu quero que vocês percebam o seguinte, que a primeira e a segunda linha de defesa, ela é chamada de inespecífica, ou seja, independente do agente infeccioso que entrar, da quantidade de vezes que entrar, da quantidade de organismos que está entrando no nosso corpo, a resposta vai ser sempre a mesma, tá? É uma resposta que não é específica para determinado agente infeccioso. Já a terceira linha de defesa é uma resposta específica, com produção de anticorpos, por exemplo, para aquele determinado agente estranho que está entrando no nosso corpo. Eu quero que vocês percebam também que quando um agente estranho está entrando no corpo humano, o corpo humano, a primeira linha de defesa, ela é acionada, ela é estimulada. Caso esse agente infeccioso ele permaneça, então a segunda linha de defesa, ela é estimulada, e caso ele ainda permaneça, a terceira linha de defesa, ela é estimulada, ok? Então, como eu comentei, vamos falar detalhadamente sobre cada linha de defesa. Essa primeira linha de defesa previne a entrada desses agentes estranhos no organismo. Ela também é dividida em barreira química, barreira mecânica e reflexos. Por isso é chamada de primeira linha de defesa, barreiras e reflexos. Quando a gente fala de barreira química, a gente está falando de substâncias químicas que, de uma certa maneira, tentam prevenir a entrada desses agentes estranhos. Por exemplo, o suco gástrico, o HCl, tem enzimas que são antibacterianas, ou seja, que impede o desenvolvimento da bactéria, a nossa própria lágrima, certo? A nossa saliva. Então, tudo isso aí é barreiras químicas que o nosso corpo vai estimular quando um agente estranho entra no nosso organismo, independente desse agente estranho, de que tipo, da quantidade, de quando entrou. Por isso, lembrando que é uma linha de defesa inespecífica, certo? Nós temos também nessa primeira linha de defesa uma barreira mecânica, ou seja, a epiderme, ó, o nosso próprio tecido que forma a pele é uma barreira mecânica, porque o micro-organismo só vai entrar se por acaso esse tecido estiver lesionado. Mas se não estiver lesionado, ó, é uma barreira mecânica porque vai impedir a entrada desses micro-organismos. Assim como os nossos cílios, que permitem que nossos olhos se fechem para não entrar os micro-organismos, os nossos pelos, tanto o pelo do nosso corpo, como o próprio pelo da narina, certo? Que filtra esses agentes infecciosos, filtram micro-organismos. Aqui embaixo eu coloquei a imagem da traqueia, certo? Um órgão do sistema respiratório. Essa traqueia é composta por cílios. Por quê? Porque quando a gente inspira, pode estar colocando para dentro um ar cheio de micro-organismos, por exemplo. E aí, quando esse ar contaminado, ele passa por essa estrutura, os cílios retêm esses micro-organismos. Os cílios retêm também, por exemplo, partículas de cigarro, certo? E é por isso que quando uma pessoa fuma demais, um fumante ativo, tosse o tempo todo, na tentativa de quê? De tirar do corpo aquele agente estranho, aquele corpo estranho. E aí, quando eu falo de tosse, eu falo, por exemplo, da parte do reflexo dessa primeira linha de defesa, porque a tosse é uma tentativa de tirar, ó, é um reflexo, certo? Uma tentativa de tirar aquele agente estranho do nosso corpo, assim como o vômito, assim como o espirro, assim como o xixi, assim como as fezes. Então, quando a gente está com dor de barriga, né, uma disenteria causada por uma infecção bacteriana, por exemplo, então tem o quê? Quais são os sintomas? A primeira linha de defesa do nosso corpo, colocar aquilo que não está sendo legal para fora. Então, através do vômito, certo? Através da evacuação, para quê? Para tirar aquilo que está nos fazendo mal. Aqui também, no lado esquerdo,
eu coloquei uma imagem de uma glândula sebácea, certo? No qual libera o sebo, que é um tipo de barreira química, que também impede a entrada desses micro-organismos no nosso corpo. Essa imagem tem no livro de vocês, né, no módulo, e mostra de maneira geral e simplificada detalhes dessa primeira linha de defesa. Então, fala da lágrima, que eu já comentei, fala dos pelos no nariz, no muco liberado pelas mucosas da narina, que filtra a entrada de ar nos pulmões, retém esses agentes estranhos, fala da urina, do vômito das fezes, que vai ajudar a eliminar esses agentes estranhos do corpo humano, fala da pele, como uma barreira natural, uma barreira mecânica, do suco gástrico, que é liberado pelas mucosas, pela mucosa do estômago, que ajuda no processo de digestão e também destrói determinados agentes infecciosos que entraram no nosso corpo por um alimento contaminado, por uma água contaminada. Então, essa imagem faz uma síntese do que eu comentei no slide anterior. Caso o agente infeccioso ainda persista no nosso corpo, então vai vir o quê? A segunda linha de defesa, ela é ativada. Ela age destruindo esses agentes que estão no nosso corpo quando eles entram. E quem é que age sobre esses agentes? Nossas células de defesa, certo? Nossos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos têm de vários tipos, tá? Então, eles são subdivididos. Os principais glóbulos brancos que participam dessa destruição em relação aos agentes estranhos que entram no nosso corpo é chamado de macrófagos. O que é que esses macrófagos fazem? Eles fagocitam. O que é fagocitar? Então, eles têm a capacidade de se mover e englobar, colocar para dentro da sua célula esse agente infeccioso, a fim de, quando dentro da sua célula, destruir esse micro-organismo, tá? Então, inflamações, aumento de temperatura, tudo isso são consequências oriundas da ativação da nossa segunda linha de defesa. Nessa imagem aqui, eu coloquei mais ou menos para explicar como ocorre, certo? Essa segunda linha de defesa através de uma inflamação. Então, se por acaso nossa pele é furada, certo? Por um espinho. Então, vai lesionar a nossa epiderme. Então, passou da nossa primeira linha de defesa daquela barreira mecânica, tá bom? Então, os micro-organismos, como as bactérias, por exemplo, conseguiu entrar. Então, as bactérias, então a pele foi lesionada, né? O tecido, a epiderme foi lesionado, então as bactérias entraram, conseguiram chegar ao nosso corpo. Vocês percebam que logo ficam vermelhos, né? Aquela região fica vermelha. Por que ela fica vermelha? Por conta do aumento dos vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos, eles se dilatam, então tem um maior fluxo de sangue naquela região. Agora, por que tem um maior fluxo de sangue naquela região? Porque eu não sei se vocês lembram, e deveriam lembrar, que a composição do sangue, né? Plasma e os elementos figurados. E dentro dos elementos figurados tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e tem os glóbulos brancos, além das plaquetas também. Mas tem esses glóbulos brancos que vão participar da defesa do nosso corpo. Então, quando ocorre uma vasodilatação, nossos vasos sanguíneos se dilatam, há um maior fluxo, né, de sangue naquela região, ocorre um rompimento da membrana dos nossos vasos sanguíneos, então vai sair plasma e vai sair também os glóbulos brancos, tá? Que são as nossas células de defesa. Esses glóbulos brancos, eles migram até o local onde está a lesão, no caso aqui do tecido lesionado. E ocorre o que a gente chama de quimiotaxia. Quimiotaxia é justamente um sinal que as células lesionadas dão ao nosso corpo, dizendo que precisa de células de defesa, tá? E é por isso que uma maior concentração de glóbulos brancos, principalmente os macrófagos, vão para a região lesionada. Quando chegam nessa região lesionada, o que acontece? Eles começam a fagocitar, a colocar para dentro esses agentes estranhos, que no caso aqui são as bactérias, a fim de destruir essas bactérias. Quando essas bactérias são destruídas, começa a ocorrer a cicatrização, começa a ocorrer a desinfecção daquele local. Então, percebam que quando está inflamada, a reação inflamatória é esse líquido, que na verdade é o plasma sanguíneo, certo? Então tem sangue também, porque teve o rompimento dos vasos sanguíneos, e depois forma pus. A pus nada mais é do que as células destruídas. Que células? Aquelas células, no caso aqui da epiderme, que foram destruídas com a lesão,
mas os próprios macrófagos e também, no caso aqui, as bactérias, os micro-organismos, certo? E por isso tem aquele cheiro ruim, desagradável, porque na verdade são células mortas, células se decompondo. Mas logo depois que ocorre a ativação dessa segunda linha de defesa, onde os macrófagos conseguem fagocitar as bactérias e resolver o problema, aí vai ter a cicatrização, onde as plaquetas vão chegar, formar as fibras, formar o cascão, tá bom? Agora, vocês sabem que, caso essa segunda linha de defesa, mesmo ela ativada, ela não, o agente infeccioso ainda permaneça no nosso corpo, no caso no corpo de um determinado ser vivo, vai ser ativado o quê? Uma terceira linha de defesa, que é a linha de defesa específica. Quando eu falo específica, porque o nosso corpo vai começar a produzir anticorpos, certo? Que são proteínas, e por isso que é chamada terceira linha de defesa, células e proteínas. Então, nosso corpo começa a produzir proteínas específicas para aquele determinado antígeno, para aquele determinado agente infeccioso. Quais são as células, né, do nosso corpo que têm a capacidade de produzir os anticorpos? São as células de defesa também. Agora, quais células de defesa? Eu falei para vocês que as células de defesa elas são subdivididas, né? Os macrófagos atuam lá na segunda linha de defesa, fagocitando esses agentes infecciosos. Na nossa terceira linha de defesa, quem atua são os linfócitos, tá? Os linfócitos B. Eles produzem anticorpos específicos para determinado antígeno. Então, esse linfócito B, ele é ativado, o anticorpo, ele é produzido, e esse anticorpo é como se fosse uma chave fechadura, ele é específico para onde? Para o antígeno. Então, quando ele se acopla ao antígeno, ele quer o quê? Ele destrói aquele antígeno. E aí, depois, vai ter uma fagocitose desse complexo, vamos dizer assim, anticorpos antígenos. Na terceira linha de defesa, a gente diz que existe uma memória do nosso corpo. Por quê? A partir do momento que o nosso corpo produz os anticorpos, aqueles anticorpos ficam ali. É como se fossem células de memória. Para quando aquele determinado agente infeccioso entrar novamente no nosso organismo, o que é que vai acontecer? A gente já vai ter anticorpos para aquele determinado agente. Então a gente vê aí, por exemplo, tá, né, falando do coronavírus, a doença da Covid-19 está super em alta e é por isso que a gente está fazendo nossas aulas online, inclusive. Então, um teste rápido para saber se a pessoa está infectada ou não pelo vírus da coronavírus é, ver se o teste deu positivo para determinados anticorpos, o IgM e o IgG. Então, são anticorpos que o nosso corpo produz quando esse agente infeccioso, no caso o vírus, o coronavírus, entra no nosso corpo. Então, se a gente faz um teste, né? Esses anticorpos estão aonde? Na nossa corrente sanguínea. Então, pega lá uma gota no nosso sangue. Se tiver esses anticorpos lá, IgM e IgG, significa o quê? Que a gente teve contato, o agente infeccioso, no caso o vírus, entrou no nosso corpo, e o nosso corpo, através de uma terceira linha de defesa, uma defesa específica para aquele vírus, desenvolveu determinados anticorpos a fim de combater aquele vírus e criar uma imunidade para ele, tá bom? Então, quando esse agente infeccioso ele entra no nosso corpo, a gente cria esses anticorpos, né? O nosso corpo desenvolve anticorpos para que o nosso corpo adquira o quê? Uma imunidade. E aí, quando uma pessoa se por acaso for exposta novamente ao vírus, a uma bactéria, o nosso corpo já tem células de memória, já tem esses anticorpos para atacar esses agentes infecciosos que estão entrando no nosso corpo. A vacina, ela também é uma maneira de garantir a imunidade de um ser vivo, mas não é, como eu posso dizer, uma imunidade natural, é uma imunidade adquirida, certo? Então, por isso que fala que a vacina, ela estimula o corpo a adquirir imunidade, mas é uma imunidade adquirida, de maneira ativa. Por quê? Porque na vacina, ela é preparada a partir de determinados antígenos, certo? De micro-organismos. Então, proteínas de micro-organismos, o próprio micro-organismos, os vírus, toxinas que esses antígenos produzem, e essas estruturas, elas são inoculadas, são colocadas para dentro do corpo humano. Para quê? Para que o nosso corpo humano desenvolva o quê? Comece a produzir anticorpos específicos
para aquele agente infeccioso, tá? Então, após a vacinação, o corpo passa a produzir esses anticorpos específicos contra um determinado antígeno que está presente na vacina. E aí, quando nós formos expostos a uma maior concentração desses antígenos, as nossas células de defesa, o nosso corpo já tem memória, certo? Já tem células de memória, que são esses anticorpos, que vai ter a possibilidade de atacar esses possíveis antígenos que a gente está sendo infeccionado, pelos quais nós estamos sendo infeccionados, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, essa imagem para vocês perceberem. Então, por que uma imunidade ativa? A imunidade ativa porque a gente está inoculando para o corpo humano, no caso da vacina, de uma determinada vacina, os próprios antígenos, certo? Então, esse antígeno microbiano, ele vai infectar o corpo, e o nosso corpo vai estar exposto a uma determinada infecção, nós vamos criar uma imunidade adquirida, que nós criamos a partir de uma vacina. É lógico que existem alguns antígenos que são muito difíceis de criar vacina contra eles, por exemplo, o HIV, certo? Então, esse vírus da AIDS não teve ainda, não tem vacina, tem coquetéis, remédios, que é um paliativo para o vírus, mas ainda não tem vacina para combater esse vírus, porque é um vírus que sofre muitas mutações, então tudo que é criado não está sendo compatível para combater com eficiência o vírus, porque o tempo todo ele está mudando. Mas assim, é ter fé na ciência, fé na ciência mesmo, e pensar positivo de que logo menos uma vacina vai ser criada, certo? Demora um pouco, é todo um protocolo existente para efetivação de uma vacina, mas que dê tudo certo, né? Que nossas universidades, o nosso centro de estudo consiga achar uma vacina para o corona, certo? Para quê? Para que a gente possa criar uma imunidade adquirida e conseguir viver, né? Voltar a viver em sociedade de maneira um pouco mais segura. Então, a vacina, ela é específica? Sim. Ela cria uma memória? Sim, porque o nosso corpo já vai ter anticorpos para quando um agente infeccioso entrar, a gente poder combater esses agentes infecciosos, tá bom? Agora, outro tipo de imunidade adquirida, agora não mais ativa e sim passiva, é o soro. Então, por exemplo, fui picada por uma cobra venenosa, eu não tenho como eu colocar antígenos da cobra para eu começar a desenvolver anticorpos, porque não tem tempo para isso, certo? Eu tô com um veneno na minha corrente sanguínea. Então, o que é que acontece? Já coloca os próprios anticorpos no meu corpo, no caso, para que eu possa combater aquele veneno de uma cobra, por exemplo. Por isso que a gente diz que é passiva. Então, a imunidade passiva não estimula a produção de anticorpos. Já são colocados diretamente os anticorpos no corpo do paciente, certo? Então, o paciente fica exposto à infecção, mas ocorre a recuperação da imunidade porque já coloca diretamente na corrente sanguínea os anticorpos. É específico? É. Então, assim, para cada tipo de antígeno, de veneno, no caso, eu vou ter o quê? Um soro específico. Então, para cobra, para cascavel, certo? Então, para cada espécie, inclusive em relação às espécies. Não estou falando de cobra, certo? De sapo venenoso, eu estou falando de espécie. Então, para cada espécie, um soro específico. E por isso que é muito difícil, certo? É muito difícil porque a gente tem que ter a produção desse soro em determinados locais, soros específicos de determinados organismos. Agora, o nosso corpo cria uma memória para aquilo? Não. Por quê? Porque ele não produziu, nosso corpo não produziu os anticorpos, certo? Foram injetados, inoculados anticorpos no nosso corpo, mas nós não produzimos. Certo, gente? Eu tentei passar de uma maneira geral, não acho que não tem mais nada não. De uma maneira geral, os mecanismos de defesa do nosso corpo. Então, vocês precisam entender que tem três, caracterizar cada tipo, né? Que na verdade são três linhas de defesa, caracterizar cada tipo, diferenciando esses tipos, entender a importância e caracterizar a vacina e o soro. É isso que eu quero para que fique ó, registrado nessa aula de hoje, certo? Certo, gente? Um grande beijo para vocês.
façam os exercícios. Eu tô gostando que eu tô tendo um feedback de algumas pessoas que estão sendo bem comprometidos com o exercício, mandando para mim via plataforma, por e-mail. Continue assim. E aqueles que ainda não me enviaram a atividade, me enviem. Ou então me dê um feedback, né? Um retorno no sentido de, eu não tô enviando, mas eu tô entendendo tudo, tá tudo direitinho, eu tô compreendendo. E caso vocês não estejam entendendo alguma coisa, ou sentiram dificuldade em algum conteúdo, vocês me comunicam, me sinalizem, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então, ó, um beijo e até nossa próxima aula, já na segunda unidade, no nosso módulo 2, tá? Finalmente. Beijão, galera.